O Brasil teve 600 mil notificações de acidentes de trabalho em apenas um ano. Esse dado foi divulgado a partir do último levantamento realizado pelo INSS relativo a 2022. Para falar com a gente sobre prevenção de acidente de trabalho, a importância deste setor, como funciona a atuação deste profissional e também como é a proteção ou como é possível se proteger tanto empresa quanto funcionário. A gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Caio Guimarães, que é gerente de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade. Espero que a gente bata um papo interessantíssimo, né, para o time todo que possa nos apoiar, levar e fomentar cada vez mais as ações preventivas aqui, para que, obviamente, a gente consiga diminuir, inclusive, expressivamente esse número aí que você mencionou aí de ocorrências vinculadas às atividades de trabalho de todo mundo, tá? Então, fico à disposição aqui de vocês. Joia, cara, maravilha. Vamos lá, então, a gente sabe que o setor de segurança do trabalho tem como objetivo proteger a saúde, a integridade física dos funcionários, da equipe de colaboradores. Quais são normalmente as principais normas ou medidas aplicadas nas empresas, nas organizações com essa finalidade? Perfeito, perfeito. As principais normas, existem vários tipos, né? Desde normas internacionais até as nacionais que tangem aqui as nossas obrigatoriedades. A mais conhecida, né, é uma portaria que nós temos, que traz as normas regulamentadoras. Elas são divididas por numerações e cada numeração tem um tema específico para cumprimento legal, né? Agora, não obstante desta, nós temos diversas outras normas técnicas que também nos traz aí caminhos para que a gente aprenda e divida aí as obrigatoriedades a serem feitas, né? Já as atuações, elas na verdade, tem vários formatos para que a gente possa fazer, né? Uma delas é, de fato, mesmo a atuação no desenvolvimento das pessoas, né? Em aculturizar, em trazer cultura para que elas possam ter o conhecimento dos riscos que correm e a forma de se prevenir, né? E existem diversas ferramentas de trabalho, né? Hoje em dia a gente trabalha muito a questão de comportamento, né? A gente falava antigamente, para quem é um pouco mais, né, da década passada, que escutava se falar, era muito tratado sobre ato inseguro e condição insegura, né? Atualmente a gente já costuma mudar essa nomenclatura de ato inseguro, porque as pessoas normalmente não querem se colocar em ato inseguro, né? Em si, às vezes, elas precisam de orientação para que não esteja naquele momento, e a gente precisa, obviamente, trabalhar comportamentos, né? Então, eu vejo, vamos dizer assim, que a parte de saúde e segurança 2.0, assim, nova, né? Ela trabalha em um formato de evolução cultural, né, onde a gente fomenta muito mais a implantação de ferramentas proativas, né, do que normalmente as reativas. As reativas a gente costuma olhar apenas aquilo que aconteceu, né, sempre em volta do retrovisor. Já as proativas são as ações que vão nos nortear a trabalhar mais preventivamente, né? Então, eu acho que o caminho daqui para frente é utilizar essas ferramentas proativas, e podem ser várias, né? A gente usa várias no mercado, como analisar previamente os riscos, fazer as autorizações dos trabalhos de risco previamente, né? Justamente para que a gente consiga fornecer esse conhecimento para o trabalhador, antes que ele opere numa atividade de risco, quais são as etapas que ele precisa passar, justamente para que ele não tenha nenhum evento indesejado, que obviamente pode ser uma ocorrência, né? Quer dizer, previamente existe todo um protocolo de atuação. Exato. Tem um protocolo que a gente precisa cumprir. E isso é um processo de inserção cultural, né? Porque a tendência é que as pessoas operem mais rápido, né? Que gerem essa rapidez na operação, entreguem mais rápido, e muitas vezes, inclusive, um dos grandes desafios da área é mostrar que precisa ter cautela e análise antes de se fazer uma atividade. Uhum. Quais são os acidentes de trabalho mais comuns, Caio? E com relação à adesão dos funcionários, normalmente é tranquilo? Existe algum setor em que há maior dificuldade de conquistar essa adesão? Existem muitas dificuldades, né? As ocorrências que mais acontecem, elas são oriundas principalmente da indústria da construção civil, né? Que é uma atividade em que você trabalha com máquinas e equipamentos, algo mais pesado e mais técnico, inclusive, e justamente por conta de falta de conhecimento, falta de orientação, até mesmo falta de análise desse risco, as pessoas acabam se machucando mais, né? Então, estatisticamente falando, nós temos
um número de ocorrências maior nesse setor em específico, né? Há uma grande decorrência de ocorrências muito vinculado à parte de mãos e braços, né? Onde a gente tem também a parte de indicador trazendo para a gente que é onde mais costuma se ter ocorrências nesse sentido, né? Com relação à adesão dos funcionários, das equipes, normalmente, como que isso é implementado dentro das organizações, das empresas? Existe um treinamento prévio? Há resistência em alguns setores nesse sentido? O que vocês observam? Perfeito. Quando eu mencionei que uma das partes que nós seguimos normativas são as NRs, né? Várias NRs lá tangem as obrigatoriedades de diversos treinamentos, né? É claro que cada negócio tem o seu treinamento específico, né? E aí é muito comum a gente ver o treinamento de ambientação, que nada mais é que um treinamento de integração, né? É esse normalmente o primeiro contato que o trabalhador tem com aquela parte de risco que ele vai estar exposto e quais são as medidas que ele precisa fazer justamente para se prevenir, né? Então, você tem este treinamento que é muito conhecido e depois tem treinamentos específicos para quem vai trabalhar com máquinas e equipamentos, para quem vai trabalhar na civicultura, para quem vai trabalhar na agricultura, para quem vai trabalhar num trabalho de espaço confinado e trabalho em altura. Existem diversos treinamentos. A adesão, ela é muito peculiar, né? Porque tudo vai depender com o nicho de pessoas que a gente estiver trabalhando, né? Então, você obviamente vai ter mais facilidade de aderência de pessoas, obviamente, que já têm um conhecimento mais técnico da área. Ao mesmo tempo, você tem aquelas pessoas que trabalham há muitos anos e têm muita experiência prática, né? Mas que traz, inclusive, vieses antigos e que trazem um cenário de desconhecimento, né? É o tipo daquela pessoa que, eu sempre fiz assim, mas nunca precisei de uma luva para poder fazer algum tipo de trabalho. Então, é uma adesão super complexa, né? Por isso que existem ferramentas ali, né? Que se trabalham no dia a dia, e é uma boa prática muito conhecida nesse mercado, que são os diálogos diários que acontecem, são treinamentos mais pockets, né, que acontecem em menor tempo, mas que fazem que a fomentação diária da área e das orientações aconteçam diariamente, né, fazendo com que, obviamente, as inserções mentais, assim, entrem mais em conexão com aquilo que está sendo falado, né? Um treinamento anual, um treinamento pontual específico, um periódico, muitas vezes você vai ter dificuldade, mas quando você engloba isso no teu dia a dia, vai trazer mais facilidade para que essas pessoas tenham mais aderência e consigam praticar e fazer isso de fato acontecer lá no dia a dia delas. Joia. Caio, a gente começou o bate-papo aqui falando sobre esse registro, né, essa última notificação, a mais atualizada do INSS, de 600 mil casos aproximadamente de acidentes de trabalho no último ano de compilação, que foi 2022, aqui no Brasil, aqui em todo o país. Como é que funciona a fiscalização das medidas e das normas implementadas e seguidas dentro das empresas, né, das organizações? E você acredita que há possibilidade, isso é algo que era mais comum no passado, mas ainda hoje há possibilidade de que nós tenhamos subregistro de casos, por exemplo? Eu acredito que sim. Os registros é um número exorbitante, e isso está vinculado com a cultura do país, inclusive, né? Nós temos algo próximo de outros países, assim, uma diferença muito grande, né? A gente está falando mais ou menos em média de 198 países, e se a gente fosse colocar um ranking, o Brasil aí é o quarto país, né? Ou seja, nós estaríamos em 194, uma posição terrível, e isso é muito vinculado à cultura mesmo, né? As pessoas, elas acabam não tendo isso na sua escolaridade, não se fala do tema durante o processo do ginásio ali, da formação básica estrutural da criança, né, do adolescente, e eles acabam tendo esse contato apenas naquelas empresas que de fato fomentam o tema e que possuem equipes específicas para isso. Isso de uma certa forma atrasa o nosso desenvolvimento cultural para o tema, né? Já as fiscalizações, eu acho que elas trabalham aqui no nosso país hoje de uma maneira mais punitiva, né? Então, ela não tem uma prévia participação. Nós temos algumas campanhas importantes acontecendo, como o Abril Verde, que é o mês que nós estamos, né? Alguns órgãos que são mais pró colaboração de orientações, né? Mas ainda assim tem uma parte muito fiscalizatória e muitos empregadores eles têm muita dificuldade de entender a norma, né? Porque a norma é uma parte jurídica, ela tem umas questões de entendimentos, né? E isso faz com que o próprio empregador não conheça direito o que ele precisa, o que ele não precisa cumprir. Isso dificulta um pouco na hora de colocar a prática, né? Eu acho
Acho que nós precisamos, de uma maneira geral, de uma reciclagem, mais campanhas dizendo num formato mais abrangente, mais simples, né, para que determinadas empresas mais simples ou pequenas, médias ali, que consigam desenvolver as ações diante dessas orientações mais claras, né? Você comentou sobre essa questão cultural aí dentro das empresas, né, por parte dos trabalhadores, até mesmo dos empregadores. Talvez um caminho interessante seria essa mudança cultural por parte da própria gestão da empresa, né, Caio? Exato. Não são todas que cumprem a regra, né? Porque os profissionais na área de saúde e segurança, né, eles, na verdade, são obrigatórios a partir do grau de risco da atividade daquela empresa com o cruzamento do número de pessoas. E aí a gente vai ter empresas que não necessariamente precisam daquilo, né, e elas acabam não tendo um profissional voltado ali, né? Não tendo um profissional, você fica muito à mercê da capacidade cultural ali do proprietário da empresa, né, a desenvolver aquelas questões. Então, isso às vezes é um ponto falho, né? A gente deveria ter profissionais pela necessidade de cuidar de vidas, né, de falar de prevenção, né, e automaticamente de custos, né, porque isso tudo envolve dentro de uma companhia, né, e não necessariamente ter esses profissionais a partir de uma regra que seja obrigatória, né. Então a gente precisa inclusive mudar um pouco a visão e a clareza para que a gente tenha mais profissionais envolvidos nessa área. E os custos, né, que acabam sendo acarretados para a companhia e até mesmo para o setor da saúde pública. Afinal de contas, um funcionário, depois de um período, afastado das suas atribuições na empresa por causa de um acidente, acaba precisando de uma assistência do poder público. É um problema também de política pública, né, Caio? Muito grande. Não tenha dúvida que parte gigante dos nossos impostos estão vinculadas às pessoas afastadas em decorrência dos acidentes, não tenha dúvida nenhuma, né? Porque é natural que quando uma pessoa se afasta por decorrência de uma doença ou de um acidente, a partir do 15º dia, né, quem faz os seus pagamentos é de fato mesmo o governo, né? Então a gente tem um acúmulo e um acréscimo muito grande em decorrência disso e todos nós pagamos, inclusive, por conta dessa falta de educação preventiva no ambiente de trabalho. Uhum. Caio, a gente tem percebido aí a abertura de muitos processos seletivos, contratações, concursos públicos, né, visando a busca por esses profissionais na área de segurança do trabalho, até por uma imposição legal, né, como você mesmo comentou. Como é que está o mercado para essa área de segurança do trabalho e como se dá a formação de um profissional? Ele precisa ter a formação em engenharia, por exemplo? Como é que se forma um profissional para trabalhar com segurança do trabalho? Perfeito, muito bacana. Eu atuo nessa área desde os 17, né? Então eu estou há 23 anos atuando na parte de saúde e segurança. Eu vi o desenvolvimento e a fomentação a crescer nos últimos 10, 15 anos. Isso é muito importante, porque a gente vê a classe crescendo, né? Obviamente, as atualizações das legislações, enfim, isso é muito bacana para o futuro da área, né? O mercado é um mercado positivo para o segmento, né? A gente que trabalha em áreas de gestões, né, e a gente tem sempre contratações a fazer, né. Hoje eu lidero um time de 60 pessoas e inevitavelmente eu preciso repor ou substituir ou contratar para novas vagas e a gente vê que o mercado está muito aquecido para essa área, né. A gente tem alguns caminhos para poder seguir essa formatação de trabalho, né, essa criação de carreira, né. Uma delas é um curso técnico chamado curso técnico de segurança, né? Existem uma série de colégios técnicos que fornecem essa grade curricular e a partir da formação eu posso atuar como técnico de segurança, né? E a gente tem os cargos de engenharia, né? Que são engenheiros de segurança, né? Que estão mais vinculados aos cargos de gestão, que necessita que a pessoa tenha uma engenharia por base, né? Seja ela de produção, mecânica ou qualquer outra que ele tenha feito, para que então essa pessoa possa fazer uma pós-graduação e assim se transformar no engenheiro de segurança do trabalho, né? Essas duas vertentes são a parte de engenharia e a parte técnica, né? E aí dentro do que a gente chama de SESMIT, que é o serviço especializado nessa área, nós temos outras funções, que é a parte de enfermagem, né, a parte de fonoaudiologia, a parte de médico do trabalho, que também funcionam na mesma parte, né? Se forma, se faz as formatações de graduação e depois você tem as pós-graduações para que você possa seguir dentro da área do trabalho. Legal, Caio. Só para a gente finalizar, né, quando você fala desse mercado que vem mais aquecido nos últimos 10, 15 anos, né, esse aprimoramento nas formações dos profissionais, né, a necessidade de melhorar também a cultura das empresas, dos empregadores e trabalhadores,
Como você vê esse mercado daqui a alguns anos, né, uma expectativa, uma perspectiva em torno dos principais desafios, né, para que se aprimore cada vez mais e a gente tenha aí uma projeção de redução desses números com o passar do tempo, né? Como lá no comecinho eu comecei falando um pouco disso, né? Eu acho que a preocupação agora é justamente a gente desenvolver ferramentas que sejam mais práticas e que hoje a questão tecnológica é muito importante, né? E ela veio para nos auxiliar a ter, inclusive, gestão do tempo. A gente tinha uma formatação antiga de trabalhar na frente de trabalho, né, com prancheta, papel, né, gerando, inclusive, uma demanda muito grande de tempo para poder olhar todos os dados colhidos lá na frente de trabalho. Eu acho que com a questão digital, né, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa, ter muito mais fácil acesso ao gerenciamento dessas informações, abrindo, inclusive, mais tempo para que a gente consiga estar na frente de trabalho e ir lá, obviamente, trabalhando todas as orientações e mitigando todos os riscos. Então, eu acredito que o futuro dessa área ela deva ter um caminho digital muito forte para que você, inclusive, tenha mais tempo, né, para justamente ajudar essas pessoas lá na frente de trabalho, que é o lugar onde a gente acaba mais sofrendo. Né? Então, vejo como positivo o momento que a gente vive da era tecnológica para a questão de saúde e segurança. Tá? E hoje existem vários apps, vários sistemas, né, já vendidos, já estruturados, né, já rodando dentro do mercado de trabalho, né, para que os profissionais possam, inclusive, ter essa gestão do tempo maior com todas as informações dentro, obviamente, de repente, de um celular, de um tablet, né, conseguindo fazer suas reuniões e ter os movimentos todos de uma maneira muito mais eficaz e rápida. Tá? Maravilha! Agradeço a tua participação, Caio Guimarães. Ele é gerente de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Gentilmente aceitou o nosso convite para bater um papinho aqui no programa Espaço Aberto sobre segurança no trabalho, a importância desse setor, os avanços, os principais desafios e perspectivas para o mercado. Caio, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês. Obrigado. Estamos à disposição também, Caio. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara Bauru. Lembrando que este conteúdo vai ficar disponível para você acompanhar também em nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!